Olá! Resolvi fazer alguns vídeos complementares para a série de algoritmos aplicados ao Houdini e vou começar aqui com as variáveis e atributos. Existe uma certa dificuldade de entender a diferença entre esses dois termos e vou fazer esse vídeo dedicado a esse tópico. Uma analogia que dá para fazer é pensar tanto a variável quanto o atributo como uma memória de longo prazo ou curto prazo. E aqui, para ilustrar essa analogia, a gente tem, por exemplo, uma mochila e uma mesa de trabalho. A mochila é a informação que é escrita na geometria. O ponto carrega essa informação pela rede inteira e a gente consegue acessar essa informação via spreadsheet. É como se a gente estivesse enchendo a nossa mochila de elementos. Quanto mais elementos, mais pesada a nossa mochila fica para a gente carregar de um lado para o outro. Já a variável é temporário e rápido, calculado na RAM e sumirá depois que terminar o wrangle. A gente coloca elementos em cima da mesa, trabalha nele, mas fica ali, a gente não carrega esse peso para um lado para o outro. É um peso que a gente não vai enxergar o tempo todo, diferente do atributo que a gente vai estar o tempo todo carregando essa informação. O símbolo arroba diz ao Houdini: vá na memória da geometria. Sempre que a gente faz uma anotação de começando com um arroba, aqui ele está f arroba meu atributo igual a 10.0, o f é para indicar o tipo do atributo, eu estou indicando que ele é um atributo do tipo float, e essa informação ela é armazenada na geometria e a gente consegue acessar essa informação via spreadsheet. E uma variável a gente inicializa com float, minha variável igual a 10.0. Aqui ela é uma informação de curto prazo. A gente só tem essa informação no node que a gente está criando ela, e depois que a gente sai desse node e pula para outro, essa informação é descartada e não é utilizada mais. E para a gente fazer uma parte prática, vamos criar um exemplo onde calculamos uma função seno, mas só passamos para frente o resultado final, que é a posição em y, que é esse efeito que a gente vai fazer, e além de criar essa animação de onda passando pelo nosso plano. Então vamos para o Houdini. Eu tenho aqui o teste que eu fiz antes, então vamos começar do zero aqui, um Geometry. Eu só nomeei de atributo variável aqui, para ter um nome referente ao que a gente está vendo no vídeo de hoje, e eu vou começar trazendo um grid. E aqui no Rows e Columns eu vou expandir aqui para o máximo para a gente ter resolução para fazer esse efeito. Agora, mostrando na prática a questão de variáveis e atributos, agora eu vou trazer um Attribute Wrangle aqui. Quando a gente tem informação que o atributo a gente vê no spreadsheet, a gente consegue ver a informação em tempo real ali, a gente pode ter a vontade de escrever um código dessa maneira. Eu vou escrever aqui e depois eu explico mostrando também no spreadsheet. Fazendo dessa forma, criando atributos para todos eles, a gente consegue ver essas informações todas no spreadsheet. Então a gente tem aqui a informação da frequência, o offset e o seno. Essas três informações aqui a gente não precisa estar passando para a geometria. Isso quer dizer que o peso dele, quanto mais pontos a gente tiver e mais atributos a gente tiver atribuído a essa geometria, mais pesado, e também pode afetar diretamente no desempenho. Essa forma que a gente pode até fazer um ou outro parâmetro para ver o resultado no spreadsheet, mas depois a gente remove esse atributo. A gente só quer armazenar ali como intermediário para passar a alteração final. Agora eu vou reescrever esse código aplicando o conceito de variáveis. Então eu vou duplicar aqui, aproveitar já o código e vou reescrever ele com a ideia de só
a gente só vai aplicar diretamente na posição Y. E o resto aqui eu vou utilizar variáveis para a gente deixar a nossa geometria mais enxuta ali de informação e também deixando mais leve com a quantidade de dados que a gente está armazenando nela. Então vou fazer as alterações e já retorno. Separei esse código em 3 áreas. A área de inicialização das variáveis que eu vou usar, tem uma frequência, o offset que utiliza o @time. Esse @time eu só coloquei aqui, mas ele é um atributo que já é interno do Houdini e ele puxa essa informação da timeline. Então aqui é uma forma que a gente já consegue, com esse atributo, fazer algumas animações dentro aqui do Houdini. E eu inicializei a função simFinal aqui, que é o cálculo final da função seno, aplicada aqui no nosso grid. Aí primeiro eu fiz o cálculo do seno e eu só fiz a correção do fit ali, que o seno entrega a informação entre -1 e 1, e eu só deixo entre 0 e 1, e eu pego a informação que está aqui e aplico no @.p, e a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha aqui, fazendo tudo com atributo, com a diferença que agora, se eu for no spreadsheet, a gente só tem a informação de P e sem os outros atributos ali, o que deixa a nossa geometria bem mais leve do que a gente tem aqui, com mais informações e mais dados aqui para ele armazenar. Agora é só fazer um comparativo aqui. Se eu deixar o mouse aqui em cima e apertar aqui no I, ele vai mostrar as informações desse node. E a gente vê esse Instance Memory, ele tem 162.58 KB. E agora, comparando com o que tem as variáveis, em vez de jogar tudo como atributo, a diferença cai para 145.88 KB aqui. Como eu disse, esse exemplo não é um exemplo muito robusto. Isso daqui acaba fazendo diferença com projetos que a gente tem muito mais pontos. Por exemplo, se eu aumentar aqui para 200/200, aqui já subiu para 3 MB.25 aqui, e aqui tem 3 MB.9. Então parece que não é uma diferença tão grande, mas a longo prazo e quanto mais nodes que a gente tem, isso acaba sendo uma bola de neve e acaba a gente ter um arquivo extremamente pesado só por ficar armazenando atributos que a gente não vai utilizar depois. Esse pensamento que é um pouco mais de iniciante, de querer usar os atributos para cálculos temporários, isso pode poluir nossa geometria. Agora, num pensamento mais otimizado, onde a gente tem variáveis, os cálculos, e a gente só passar para o atributo que a gente realmente vai utilizar dentro da nossa geometria, isso já ajuda bastante no nosso trabalho aqui na construção dos nossos nodes. Por que isso importa? Primeiro, performance de RAM, menos atributos igual cache menor. Bgil é uma extensão que o Houdini trabalha, geralmente a gente salva nesse formato quando a gente está trabalhando com simulações também, e deixa a simulação mais rápido, acaba ajudando na otimização das nossas simulações. Higiene e segurança, evita que um node futuro use um atributo lixo que sobrou na geometria por acidente. Também pode acontecer da gente estar trabalhando, colocando nome de atributos que é muito recorrente, e a gente reutiliza e ele pode acabar sobrescrevendo essa informação que não era para ter sido passada também, era para ser só uma variável. Quando a gente coloca ele como um atributo, ele pode, mais para frente, a gente pode chegar a ter um conflito.
e um debug facilitado. O spreadsheet mostra apenas os dados finais que importam para futuramente, tanto na simulação ali, ver o que realmente a gente está precisando, quanto para o LookDev enxergar só os parâmetros ali que vai ser utilizado por eles. Por exemplo, a gente vai criar uma máscara e a gente quer guardar essa informação na geometria, aí o LookDev, quando puxa essa geometria, ela já tem essa informação e já consegue usar esse dado como máscara ali para separar shaders, por exemplo. E para finalizar, uma regra de ouro: se você não vai usar a informação nos próximos nodes, ela não deve ser um atributo, mas sim uma variável. E com isso eu finalizo o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou voltar um pouco sobre as condicionais ali, falar de if e else. E é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.